estilo ou similar. Na hora da análise dessas propostas ou na análise da amostra, será que essa similar ela é de qualidade igual ou superior a estilo? Tá? Então, isso é outro fator também a ser analisado. Tá? Quando você diz que você quer licitar processos de máquina e que você tem determinadas dificuldades para encontrar empresas que prestem serviços de manutenção lá para os equipamentos similares, digamos assim, então, eu acredito que nestes casos, como não tem um único fornecedor, tá? Vocês podem tentar uma outra forma de se fazer a licitação, por exemplo, por lote, tá? Porque aí você alia uma coisa à outra, tá? Eu não vejo, e aí bem de fora mesmo, eu não vejo o enquadramento nesta questão da manutenção como uma padronização, tá? Não vejo nesse exato momento, assim, como a padronização do objeto, decorrente do princípio da padronização lá do artigo 14º e 15º da Lei 8666. Agora, o fato é que vocês estão com um problema a ser resolvido, né? As máquinas estão ficando paradas por falta de manutenção. Vocês já fizeram um processo de licitação só para manutenção dessas marcas similares? Foi isso? Não, nunca fizemos, não. Tá, mas as máquinas estão paradas então qual é o problema que vocês estão tendo? Não consegui entender. Como a gente não consegue? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Nós aqui, o campus Iporá, não tem uma fazenda escola. Nós temos o campus e uma fazenda. E a gente tem um serviço de manutenção pesado mesmo, para manter a limpeza, né, de certa forma, mas precisa desses maquinários para os serviços executados, tanto na fazenda quanto na sede. Quando a gente participa de licitações e compra essas roçadeiras, esses equipamentos de poda, essas coisas que são aí da tarefa aí do departamento do EDES, que ele padece com isso, é que normalmente elas estragam muito, claro, né? São muito utilizadas, elas estragam com maior rapidez. E esse é fato. E aí, aqui em Porá, a gente não tem nenhuma empresa, as empresas que nós temos aqui no ramo só fazem nas máquinas Steel. Elas não têm essa manutenção das demais. Então, a gente fica desguarnecido, descoberto. O que a gente vem fazendo ao longo desses tempos os meninos aprenderam, às vezes, tanto o Guido quanto o Edésio, eles mesmos fazem essa manutenção. Aí não tem peça, não tem nada, eles pegam duas, faz uma, e assim a gente vem tocando. Só que não é interessante a gente ter, inclusive eu acho que no ano passado a gente conseguiu comprar uma ou duas Steel, por conta, e a gente até fez isso aqui mesmo, não foi uma licitação, foi uma dispensa, salvo engano, eram baratas na época, a gente comprou, até a gente já fez manutenção nelas esse ano. Então, nesse ano passado, agora no finalzinho. Então, quando é uma máquina que é Steel, para nós é tranquilo, porque na cidade a gente tem a oferta dessa manutenção. Das demais, nós não temos a possibilidade de fazermos isso. E aí isso tem dificultado um pouco nosso gerenciamento, vamos dizer assim, em prol desse trabalho que é executado aqui na sede e lá na fazenda. Mas aí, nesse caso, vocês, embora tenham problema, nunca deflagraram um processo para manutenção dessas máquinas, não é isso? Não, porque aí nós não vamos ter ninguém na cidade, nós vamos ter que mandar para fora. E aí é uma outra dificuldade, a gente ter que levar esse equipamento numa cidade ou outra, porque aí a gente faz a licitação, a gente teria inúmeras cidades que poderiam entrar, inúmeros fornecedores de manutenção, e aí depois como que a gente faria? E assim, em relação ao valor
dos equipamentos, a gente está caminhando para isso, mas, porém, não é uma coisa que é interessante por enquanto. Se for em Goiânia, a gente ainda, enquanto não estávamos na pandemia, a gente tem veículo indo e voltando toda semana. Porém, agora, com o fechamento das portas aí, nem isso a gente tem. Então, assim, esses dias agora, elas estragaram a nossa dificuldade justamente essa, porque não tá tendo nenhum tipo de transição em local algum, e aqui na cidade a gente não tem. Olha só, você estava falando, eu estava já pensando em algumas coisas. Por que eu acho que, assim, evidentemente com base nos esclarecimentos que vocês me trouxeram, por que eu não acho que isso se enquadra nesse primeiro tópico da padronização do objeto? Primeiro que, assim, nunca foi feito um processo de licitação, né? E aí, eu acho que é interessante deflagrar um processo de licitação para ver como que vai se comportar. Às vezes acontecem coisas que fogem do esperado, tá? Então, essa eu acho que é uma tentativa... Primeiro passo, né? Primeiro passo, né? É uma tentativa a ser feita. Se conseguir resolver o problema, ótimo, tá? E aí um outro ponto é amarrar a questão da assistência técnica, tá? Pode colocar na descrição já do objeto, exatamente. Então, quando você amarra essa assistência técnica, você regionalizado, você contratou uma coisa, você está contratando um objeto e de quebra você está levando o outro, que é o quê? O produto e a assistência técnica. Então, percebam que tudo isso são questionamentos que a gente faz agora, na fase interna mesmo. E pense lá, junta lá o Edésio, que é do patrimônio, o pessoal da manutenção, o pessoal, enfim, do orçamento, e fazem esses questionamentos. Tá? Então, eu acho... Se a gente for licitar um item e adicionar com assistência técnica na cidade de Porá, não pode regionalizar tanto assim, mas não pode adicionar essa informação, mas, sei lá, a tantos quilômetros ou tantas horas. Pode sim, Irinei. Olha só. Né? Regionalizar pode, territorialmente. Assim, não tem nada em lei. Você encontrar na lei, não tem. Mas a doutrina já utiliza isso de forma massiva há muitos anos. Perceba, por exemplo, a questão do combustível. Imagine que você vai abrir uma licitação para combustível aí e você não delimita um raio. Né? Você vai comprar um posto aqui de Recife, vai ganhar a licitação aí, você vai mandar o carro para cá, para baixo, e quando você voltar. Então, percebam, essa questão de você delimitar, pode sim. E delimitando, eu vou acabar chegando na marca que eu quero. Porque exatamente. Agora, é um processo que é exceção? É exceção. Mas existem, só pelo que você me falou aí, eu já consigo compreender a justificativa para você delimitar. Quanto mais vocês aí que vivenciam... um pouco mais claro. Quanto mais vocês que vivenciam isso dia a dia. Então, vai lá, vou fazer uma aquisição de licitações, e aí o Edésio lá vai chorar todas as mazelas, as pitangas lá no momento de justificar o processo. Entendeu? Repito, não há na norma, não, essa questão da delimitação. Mas a doutrina, a jurisprudência do tribunal já utiliza essa prática há muitos anos. A exemplo das aquisições de combustíveis. Esse é um exemplo muito clássico. A exemplo, peças, esses dias eu estava dando aula e um colega me trouxe esse exemplo para peças nos veículos. É a mesma coisa. Como é que eu vou contratar uma oficina a 250 quilômetros da minha sede? Ora, é muito mais vantajoso eu delimitar lá uma área de, sei lá, 50 quilômetros. Que nós, nessa área de peças e manutenção veicular e combustível, a gente utiliza a licitação com a Trivale, que é a gestão de cartão, né? Eu sei, a gente contrata aqui também. Muito bom. Que facilita, né? Facilita muito. Mas imagine se você não tivesse, sabe? Aí, se você não tivesse essa nós já fizemos aqui de combustível, assim, na cidade mesmo, com essa justificativa. Pronto. Muito tempo, 2011, eu acho.
É a mesma lógica. O objeto é diferente, mas a lógica é a mesma. Sobretudo, vocês que estão vivenciando aí uma dificuldade muito grande com a assistência técnica para esse tipo de objeto. Ok. Tranquilo. Tá bom, Adésia? Tranquilo? Então, essa assim, algumas saídas. Tranquilo, professor. Muito obrigado. Tá? Então, essas aí são algumas saídas que vocês podem tentar. Aí trouxe alguns acordos do tribunal para vocês, tá? Sobre essa questão da indicação da marca. Que bom que ficou mais claro. Tem inclusive a súmula do tribunal, súmula 270, tá? Pessoal, a questão das amostras, isso é muito importante também, tá? É exatamente no momento da elaboração do termo de referência que vocês que elaboram, vocês que são demandantes, que vão dizer se vocês querem ou não avaliar aquele objeto, a compatibilidade do objeto em relação à proposta, é no momento da elaboração do termo de referência, do TR. Tá? E aí é importante falar desse Instituto da Amostra, porque a gente tem acompanhado aí alguns erros que nós da administração vem cometendo, estamos cometendo, que é o quê? Primeiro, a gente não indica no processo, né, no edital, e aí terceiro, eu só faço um edital com base no termo. Se não tem no termo, provavelmente não vai estar no edital. Então, eu não indico lá no meu TR a possibilidade de exigência de amostras, tá? Segundo, se eu coloco no meu TR a exigência de amostras, eu não coloco parâmetros claros e objetivos nas quais serão auferidas aquelas amostras. E aí tem várias manifestações do Tribunal de Contas da União nesse sentido, de que, primeiro, para solicitar amostra tem que estar em edital. E aí, leia, a gente ainda não chegou no assunto edital, mas o edital é confeccionado com base no termo de referência. Então, quando eu falar de termo, leia esse edital. Tá? Então, deve haver, de forma explícita, a possibilidade de exigência de amostras. Segundo, deve haver critérios técnicos precisos e detalhados das formas nas quais serão auferidas aqueles objetos, tá? E o que acontece, pessoal? A gente já faz o pregão eletrônico porque a gente quer fazer um processo transparente, a gente quer fazer um processo probo, a gente quer fazer um processo, né, tudo ali de acordo com a norma, de acordo com as orientações da Procuradoria, dos órgãos de controle externo, como o tribunal e tal. Só que quando chega na hora da amostra, é algo obscuro, é uma fase cheia de incógnitas, onde o licitante envia a amostra e depois ele só sabe o resultado, deferido ou indeferido. Tá? Então, vocês, os colegas, ao elaborarem o termo de referência, especifiquem lá no TR se vocês vão exigir a amostra. Professor, eu vou exigir a amostra. Então, você vai colocar critérios objetivos, tá? O Tribunal de Contas utiliza essa linguagem. Eu posso jogar aqui no chat alguns acordos falando sobre o Instituto da Amostra, que fala exatamente sobre isso. Deve conter critérios objetivos na avaliação das amostras. Tá? Depois, só pode haver amostra do licitante vencedor. Tá? Provisoriamente vencedor em primeiro lugar. Bacana. Tá? Então, a fase de amostras, ela constitui a decorrência da fase da proposta de preço. Tá? Então, essa questão da amostra é muito importante, tá? Precisamos de amostra para canetas. Isso é muito importante, André. Então, coloca lá no teu TR, tá? Vai exigir, coloca o critério objetivo. Como é que você vai auferir lá a questão da amostra? Você vai escrever lá 2 letras,
há duas palavras. A primeira risca, a segunda já não risca mais. Esse é a finalidade da amostra, enfim. Né? Vamos lá, você vai fazer análise. Esses dias eu estava tendo um curso sobre o projeto de lei, e eu vi o professor falando, dando um exemplo bem bacana, bem interessante sobre a água sanitária. Né? Qual é o critério que você vai utilizar para auferir a amostra da água sanitária? E aí teve um aluno que disse, vou jogar lá, faz o seguinte, coloca no edital que você vai jogar na roupa, no tecido. Se manchar, então é porque a água sanitária é boa. Mas, enfim, eu não sei, e aí cada técnico, na sua respectiva área, sabe quais são os critérios que utilizam para análise da amostra. A gente faz aqui alguns processos de licitação para aquisição de alimentação para os pacientes, e aí tem questão de dietas enterais, uns leites especiais e tal, e o nutricionista sabe todas essas questões, palabilidade, solubilidade, eu nem sei, solubilidade, eles pegam assim, enfim, como eu não sou técnico da área, eu não vou saber explicar, mas eles, que são os técnicos, eles sabem exatamente o que estão fazendo. O que não pode é deixar esse ponto obscuro, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Vai solicitar amostra, coloca no TR que vai para o edital. Outra coisa, vai solicitar, só pode solicitar do fornecedor provisionalmente vencedor que está em primeiro lugar, porque é uma fase que está alinhada à fase de proposta. Terceiro, coloca lá quais são os critérios pelas quais serão auferidas as amostras. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Uma outra questão é a questão da visita técnica. E aí isso vem muito da questão dos processos de terceirização. Vai fazer visita técnica, vai exigir a visita técnica, então coloca lá quais são os critérios que devem ser avaliados. Essa visita técnica vai integrar a fase de habilitação, então o licitante vai ter que apresentar como fase de habilitação, tá? Como é que funciona essa questão da visita técnica, quais são os horários, tá? Tudo isso deve estar em edital. Tudo bem? Quanto menos obscuro nós formos, mais a gente vai... haverá uma tendência de que a contratação saia mais tranquila, ok? A visita técnica, a gente já sabe que a gente não pode exigir visita técnica como critério obrigatório. Já há várias manifestações do tribunal nesse sentido. A visita técnica ela deve ser facultativa, né? Mas, enfim, vai disponibilizar lá o campus, o local para o pessoal, os fornecedores interessados visitarem para que haja um dimensionamento melhor na elaboração da sua proposta, coloca lá no seu termo de referência. Tá bom, gente? Responsabilidade das partes, tá? É no termo de referência que deve ter as responsabilidades das partes, ok? Os direitos e deveres. A gente sabe que em uma relação contratual, o contrato ele é bilateral. Quando a gente está estudando uma matéria chamada Teoria Geral dos Contratos, a gente vê que dos institutos que caracterizam o contrato é a bilateralidade, ou seja, o contrato é feito por ambas as partes. Ambas as partes têm os seus direitos e deveres, ok? Então, coloca isso lá no termo de referência. É importante informar para vocês que, por exemplo, a maioria dos editais já não tem mais essas cláusulas, tá? Já não tem já uma série dessas cláusulas que devem ter no termo de referência. Por quê? Porque o que tem no edital geralmente é um copia e cola do termo de referência. Então, eu não sei se no edital de vocês tem assim, mas no nosso tem muitas cláusulas remissivas, que a gente faz remissão lá ao termo de referência, tá? Obrigações das partes, ou responsabilidade das partes, de acordo com o número X do termo de referência. Então, o licitante vai lá no termo de referência e analisa essas responsabilidades de ambas as partes, tá? Isso é muito importante, essa previsão dos direitos e deveres, porque são essas responsabilidades que amarram todo mundo, que amarra, inclusive, lá o fiscal do contrato,
lá no momento de receber o objeto. Tudo bem, pessoal? Aí tem as obrigações, eu não vou estar no materialzinho de vocês, depois vocês dão uma lida, tá? Aí tem quais são as obrigações de cada um, tá? Do contratante, da contratada, depois vocês olham cada um, a gente não vai fazer leitura de ponto a ponto, o que importa é informar, deixar vocês claros que as obrigações, elas devem estar em termos de referência. Tanto as nossas obrigações como contratante, como as obrigações das empresas contratadas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Há alguma dúvida até aqui, pessoal? Se não há... Pois não, Rafael. Nessa questão aí de termos de referência, eu estou no momento na função de gestor de contratos. Então, houve uma situação há algumas semanas, não lembro exatamente do que se tratava, eu acredito que é algo relacionado a reajuste durante a execução do contrato, reajuste de preços. Então, o edital, aliás, o termo de referência, ele não tinha essa informação, eu não lembro se ele não tinha essa informação ou ele apresentou essa informação de uma maneira diferente do que comumente é realizado esses critérios de reajuste, contrário a recomendações que nós temos da Procuradoria e tudo mais. Nesses casos, é possível alterar isso ou eu devo seguir aquilo que está em termos de referência? Então, vamos lá. Essa questão do reajuste de preços, Rafael, é bem interessante, porque o direito à manutenção efetiva da proposta, ou seja, se aumentar o preço, o fornecedor vai aumentar o seu valor. Isso é um direito constitucional do fornecedor. Tá? Esse direito não pode ser cerceado. Tá? Então, inclusive, existem várias manifestações do tribunal nessa mesma linha de entendimento. Por mais que não tenha em edital o direito à manutenção das condições da proposta, ou seja, o direito a aumentar o valor do preço, seja através de realinhamento, seja através de revisão, seja através de repactuação, né, que acredito que vocês sabem que são institutos diferentes para situações diferentes. Mas há, inclusive, manifestações de que o fato de não haver em edital esse direito ao reajuste de preço não impede do fornecedor, não impede que haja a equação financeira do contrato, tá? Então, isso é o primeiro ponto, tá? Não impede. Não teve no contrato, professor, não teve no edital. Embora o edital esteja viciado, mas isso não retira do fornecedor o direito dele ter ter o aumento no valor do contrato dele, porque, repito, isso é um direito constitucional, ok? O segundo é que pode ser modificado aí esse contrato, né? Existem aí duas formas de se fazer a modificação do contrato. Uma é feita através de um instituto chamado termo aditivo, né? Que aí, termo aditivo, neste caso que você está falando, que não tem lá no processo, é o que se assemelha mais, e tem também o apostilamento. Eu fiz muito isso aqui quando eu fui chefe do setor de contratos. Então, esse contrato, você não vai mais mudar o termo porque o processo já passou, tá? E aí, como o edital foi feito com base no termo, o contrato foi feito com base no termo, o que você vai fazer agora é um termo de aditivo. Você vai aditar o contrato para modificar as regras, né? Fazer as modificações das regras. Agora, percebe, tem um detalhe nisso, né? Deve ser justificado, deve haver a justificativa técnica para isso,
Tudo bem? Quando é que eu utilizo o termo de apostilamento e quando é que eu utilizo o termo aditivo? Por exemplo, digamos que já tivesse lá no seu contrato a premissa do reajuste de preço. Já tem, tá? Nesse caso, como já tem um contrato, você vai precisar fazer qualquer alteração, você faz via apostilamento. Como você vai alterar algo mais substancial, você faz via termo aditivo, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, é possível você fazer alterações qualitativas, né? Tem as formas de alterar, alteração quantitativa e alteração qualitativa, então é possível você fazer. Agora, houve algum erro, né? Uma das cláusulas, são cláusulas necessárias ao contrato, a estipulação do aumento do valor, né? São cláusulas necessárias ao contrato, tanto o contrato como ao edital. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Pronto, vamos lá. Mas percebe, não é o fato de ter, porque houve o erro da administração. Só que o fornecedor ele não poderá ser penalizado por um erro da administração. Tá? Então, para que você tente aí contornar esse possível erro, existe o Instituto do Aditivo Contratual. Beleza, pessoal? Quero falar um pouco para vocês sobre a pesquisa de preço, tá? Pesquisa de preço lá no momento da fase da licitação, ok? Uma cotação de preço. E aí você já tem aí a instrução normativa 73, que regulamenta a pesquisa de preço, né? A finalidade dessa pesquisa de preço é estimar o valor orçado, é você saber quanto está orçado determinado produto, né? Determinar se você vai utilizar o valor referencial ou o preço máximo, né? A gente sabe que são institutos distintos, uma coisa é o valor referencial, uma coisa é o valor de referência da administração, outra coisa é o valor máximo. São coisas diferentes. Okay? E aí essa serve também para a estipulação da modalidade, né? Que eu acredito que não se aplica muito a vocês, a maioria das contratações de vocês são feitas via pregão. Tá? E aí, como fazer essa pesquisa de preços? Né? É interessante falar para vocês que hoje existem aí várias fontes nas quais são realizadas as pesquisas de preço. Tudo bem? Nós temos aí as contratações similares, nós temos as pesquisas em mídias especializadas, nós temos a pesquisa com o fornecedor, a pesquisa por painel de preços, enfim. Então, é o que o tribunal chama, pessoal, de cesta de preço aceitável. Tá? Nós temos aí, ó, a busca no painel de preços, a busca de outros órgãos públicos com contratação idêntica, nós temos aí a busca nos sites especializados e nós temos aí a busca por fornecedores do ramo de atividade. Então, nós temos hoje, a instrução normativa, ela apresentou 4 fontes de buscas na pesquisa de preço. Tudo bem? Então, fez essa pesquisa de preço, a gente coloca esse valor lá no termo de referência. Uma pergunta, vocês estão fazendo aí processos de licitações com o valor sigiloso ou com o valor divulgado? Como é que está acontecendo aí as licitações de vocês? Vocês estão publicando o valor referencial, o valor máximo, ou vocês estão deixando isso como sigiloso? Alguém poderia informar? Tamires, eu acho, professor, Oi? eu penso que não seja sigiloso, não. Mas, assim, eu queria confirmação da Tamires, que nas últimas eu não, confesso que não verifiquei. Tamires, está por aí? Nossos orçamentos não são sigilosos. Não são, né? Não. Legal. Aqui os nossos são sigilosos, todos. Por força da própria norma, né, a 13.303, que é a lei que rege as estatais, ela já
já definem como rito ordinário que o valor seja sigiloso. Né? Se não for sigiloso, aí eu tenho que justificar. Mas, enfim, olha só, gente, o que deve ser evitado na pesquisa de preços? Primeiro, valer-se de pesquisa realizada num único fornecedor ou em poucos fornecedores. A gente sabe, e eu sei, que esse é um grande karma da fase interna da contratação, né? Que é a busca por preços. Tudo bem? Essa é uma fase que costuma causar grandes transtornos aí aos agentes envolvidos na fase do planejamento da contratação, tá? Mas a gente traz aí como algumas orientações, né, que se busque aí boas práticas nessa pesquisa de preço, tá? Então, vamos entre elas o que deve ser evitado. Buscar sempre um único fornecedor, né? Ou consultar sempre o mesmo fornecedor, ok? Sabe uma coisa que a gente acha bem interessante, pessoal? É que a gente já passa nas pesquisas de preço o termo de referência, tá? A gente já envia para os fornecedores o termo de referência, para que ele nos apresente um valor, já conhecendo quais são os direitos e deveres de ambas as partes, tá? Então, a gente só enviava antigamente a proposta lá, o descritivo, e o fornecedor ele não tinha conhecimento das condições da contratação e costumava colocar o valor lá em cima. Porque, repito, a gente pensa que fornecedor é besta, mas fornecedor não é besta não. Eles já estão muito espertos com relação às contratações da administração pública. Tá? Então, outro ponto que a gente, dentro do possível, deve evitar é utilizar a pesquisa feita em época passada, né? Hoje a gente sabe que a pesquisa do preço, ela tem um prazo de validade aqui, ó, conforme esse segundo slide que eu passei para vocês, aqui, ó. Ok? Então, pesquisa de preço defasado, sempre que a gente se depara com processos com itens desertos ou fracassados, principalmente os desertos, onde não apareceu nenhum fornecedor, não teve interesse, a gente já levanta uma suspeita na pesquisa de preço. Poxa, como é que saiu a minha pesquisa de preço? Será que o meu preço está ali próximo da realidade? Então, esse é um fator que já levanta uma grande suspeita sempre que o processo, ele sobretudo quando ele não tem nenhum fornecedor interessado. Ok? Uma outra questão, pessoal, que deve ter também no termo de referência em si, e aí isso não se aplica a todos os objetos, é o cronograma de desembolso. Isso se aplica mais nas questões de contratação para serviços terceirizados da administração, né? Mas, repito, isso não se aplica em todos os processos em si. Né? Algo que deve conter também no termo de referência, senhoras e senhores, é a questão referente aos pagamentos, né? Qual é a forma que será pago? Passará por quanto? Será feita uma comissão para avaliar o ateste? Quantos dias a administração tem de prazo para pagamento? Ou você vai estipular isso? Vai estabelecer a conta vinculada ou não vai? Enfim, todas essas informações referentes a pagamento, elas são importantes e elas devem estar em edital. Consequentemente, deve estar em termo de referência. Tá? Só falando para vocês, de acordo com a lei 8666, vocês têm um prazo de até 30 dias para pagar o fornecedor. Tá? Mas veja como, no meu caso, é uma situação bem interessante. No meu caso, a lei 13.303, ela não estipula um prazo para pagamento do fornecedor. A 13.303 diz que o pagamento deve ser de forma com que acontece a prática no mercado. Então, se determinados fornecedores utilizam a prática de mercado pagamento de 20 dias, então a gente vai pagar com 20 dias. Se determinados fornecedores utilizam com pagamento lá 15 dias, 10 dias, 45 dias, tá? A gente estipula isso em termos de referência e, consequentemente, vai para todos os outros instrumentos
termo de edital, contrato, enfim. Mas é importante que as questões relacionadas ao pagamento sejam estipuladas em edital, para que o fornecedor, ao participar, conheça quais as condições nós estamos exigindo para que o fornecedor cumpra, e especificamente nesse caso de pagamento, como é uma obrigação nossa, a gente precisa informar para o fornecedor qual é a nossa obrigação. Olha, eu vou te pagar com 30 dias, até 30 dias, tá? Depois que houver o ateste por esse setor. Tá? Depois que a nota fiscal vier dessa forma, enfim. Então, isso é importante também ter em termos de referência, para que a gente possa mitigar aí os elementos subjetivos. A subjetividade nunca é interessante quando a gente está estipulando essas questões via planejamento da contratação. Uma outra situação bastante interessante e aí vai ainda no que eu acabei de falar, é a questão do recebimento do objeto, tá? Recebimento provisório e definitivo. Todas essas questões devem estar vinculadas em termos de referência. Tudo bem, pessoal? Os critérios do julgamento da proposta, os critérios de escolha da proposta, né? Aí a lei 8666 já, notadamente no artigo 44, já diz que no julgamento da proposta a comissão levará em consideração os critérios objetivos, né? E aí existe inclusive um princípio que regula esse instituto aí, que é o princípio do julgamento objetivo. Deve estar em edital de forma clara e leia. Se está em edital, porque está em termo de referência, já que o edital foi feito através do termo de referência. Então, deve estar em edital a forma objetiva nas quais serão julgadas aquelas propostas. Tudo bem? Em decorrência do princípio do julgamento objetivo. Ok? Então, deve estar aí vinculado em edital os critérios objetivos, ok? E aí, conforme a gente já falou aí, os critérios objetivos na definição do edital, adequação das especificações de amostras, a objetividade deve pairar todos esses assuntos aí, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas até aqui, gente? Se não há dúvidas? Se não há, podemos seguir. Parece um clichê, pessoal, isso que a gente está estudando, mas isso é muito importante. Aqui na sala nós temos fiscais de contratos. Nós temos fiscais de contratos aqui na sala. Sim, a Priscila está dizendo que sim, pronto. Talvez os fiscais de contrato talvez não, os fiscais de contrato são as pessoas que mais sofrem quando a gente não faz o que deve ser feito nessa fase do planejamento da contratação, seja via ETP, seja via gestão de riscos, seja via termo de referência, seja via edital. Quando a gente não amarra, quando a gente não faz o que deve ser feito nesse momento, o coitado do fiscal é quem mais sofre lá na ponta. Ok? É quem mais sofre lá na ponta. Um outro ponto importante, pessoal, que deve conter em termos de referência são os critérios, critério não, é a forma como a gente vai estipular o julgamento, a vigência do contrato, tá? E qual é o prazo de vigência contratual? A gente vai fazer contrato para 12 meses, a gente vai fazer contrato já para 24 meses, tá? É interessante falar para vocês que, via de regra, a gente faz contratos de 12 meses podendo ser prorrogados. Com a nova lei de licitação, se passar esse ponto da PL, passar pelo crivo presidencial, a gente já vai poder fazer contratos por um tempo maior. Já 24 meses, já 48 meses, enfim. E não ter que estar fazendo contrato de 12 meses, podendo prorrogar.
tá? Mas é importante que esteja, em termos de referência, a estipulação desse prazo, tá? Qual é o prazo que você, demandante, quer que regule aquele ato, aquele contrato. É exatamente no termo de referência que você vai estipular o prazo de vigência contratual. Tudo bem, pessoal? Eu já vi aí algumas questões onde não havia a previsão de renovação contratual, tá? E aí não havia a previsão no termo de referência, tá? Consequentemente, não havia em edital e não havia em contrato, e a administração sofreu duras penas para renovar o contrato. Porque se você não coloca em edital, em termos de referência, em minuta de contrato, esta possibilidade de se renovar o contrato, presume-se que você não quis renovar, né? Essa é uma situação, inclusive, que a doutrina tem se manifestado. Se não há previsibilidade em edital, em termos de referência, enfim, então presume-se que não há o interesse naquela renovação. Tá bom? Então, é importante que vocês que estão demandando as licitações, é importante que vocês coloquem, manifestem-se no tocante ao prazo de vigência que vocês vão querer no contrato de vocês. Quando eu falo vocês, eu estou me referindo aqui nesse momento a vocês que demandam, a vocês que demandam lá processos de licitações. Tudo bem, gente? Tranquilo? É importante também colocar lá no termo de referência, gente, a atuação dos gestores, a atuação dos fiscais, né? Hoje a instrução normativa ela já traz aí uma série de figuras, né? Houve um melhoramento aí na gestão pública, na execução do contrato, e a instrução normativa ela já traz aí uma série de figuras, tá? Que irão trabalhar nesse processo. Aqui nos nossos processos, quando chega um termo de referência, já vem no termo de referência a indicação de quem que vai ser o fiscal do contrato, de quem que vai ser o gestor do contrato. E aí, quando o setor de contratos vai elaborar o contrato em si, ele vai lá pegar a informação no termo de referência. Tá? Então, é importante que vocês já, dentro do possível, informem aí quem é que vai acompanhar a execução daquele contrato, ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deixa eu chamar aqui a minha imagem. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Podemos seguir? Tá sim. Bacana. Então, vamos lá, seguindo. Tá? Só lembrando que aqui eu estou falando especificamente para quem demanda, vocês que demandam processos de contratação via licitação, tá? É importante também que vocês coloquem em termos de referência se será exigida a garantia contratual, né? E aí você pode dizer, mas professor, eu não tenho conhecimento em todos esses pontos que o senhor está explicando, enfim. É por isso que o termo de referência não é um documento feito a uma única mão, ou feito a duas mãos, né? Repito, o termo de referência, ele é um documento multissetorial, que ele envolve diversos setores, né? Ele envolve diversos setores. E o pregoeiro, inclusive o pregoeiro pode ir lá e dar um pitaco, pode ir lá e dar uma sugestão, pode ir lá e trazer uma proposição de melhoria, tá? Nessa fase do processo, tá? Então, é interessante que, ao elaborar o termo de referência, esse documento seja feito aí a várias mãos, ou passe por alguns setores, exatamente por isso, porque é um documento macro, um documento que, por ser o esqueleto da contratação, envolve diversas áreas de atuação, tá? Então, perceba, às vezes, o professor lá, que vai demandar lá um processo, um objeto, ele não tem o conhecimento de como é que funciona lá as regras da licitação,
ele não tem um conhecimento de como é que funciona a gestão e fiscalização de contratos, ele tem conhecimento do objeto em si, tá? Então, por isso que há uma importância que esse documento seja feito a várias mãos, tudo bem? É importante também, se você vai exigir a garantia contratual, que tenha lá em edital esta exigência, tá? Porque uma vez que não tem edital, a administração não pode exigir do fornecedor, né? E aí vai exigir do fornecedor que ele apresente garantia contratual. É importante vocês já saberem que os fornecedores já embutem no valor da proposta dele, o valor que ele vai gastar lá no seguro garantia, tá? Então, provavelmente, isso vai encarecer um pouco mais a fornecedor, tá? Mas aí, enfim, acredito que cada um deve saber o melhor momento de se exigir ou não garantia contratual. Aqui nos nossos processos, todos os processos de prestação de serviço, a gente exige garantia contratual. Já passamos por tantos problemas aqui na execução do contrato, que aí a gestão decidiu que todo o processo na prestação de serviço a gente vai exigir garantia contratual. Nesses casos, a gente já sabe que se a gente exigir a garantia contratual, a proposta do fornecedor tende a ser um pouco mais alta, porque, por uma questão óbvia, será mais dispendioso aquele contrato para o fornecedor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Sim, podemos seguir. Então vamos lá. É importante também, pessoal, termos em mente que as sanções administrativas e, sobretudo, no caso de multa, os percentuais precisam estar em termo de referência, precisa estar em edital, tá? Repito, o que é que eu estou explicando aqui? Ponto a ponto daquilo que deve ter em termo de referência, tá bom? Porque uma vez que não está em termo de referência, não está em edital, não está em contrato. E por que não está em edital e em contrato? Porque edital e contrato ele é feito com base no TR. Então, se no TR for silente, provavelmente não vai haver essa exigência no edital nem no contrato, tá? E aí, se não houver a previsibilidade de aplicação de penalidades, não tem como aplicar penalidade ao fornecedor, tá? Para que vocês vejam, pessoal, como no meu caso, aqui a minha imagem para vocês. No nosso caso em específico, é ainda mais sério essa questão do planejamento, essa questão de ter o cuidado de prever lá eventuais riscos no futuro. Nós, aqui, por sermos uma estatal, nós não firmamos um contrato administrativo. Vocês sabiam disso? No caso de vocês, é um pouco diferente, porque vocês têm o que a gente chama no direito administrativo de prerrogativas da administração, ou de cláusulas exorbitantes, que é o quê? Em determinados casos, a administração se sobrepõe ao fornecedor, né? O interesse público sobrepõe o interesse particular. No nosso caso, não. Nós não firmamos, no nosso caso, que eu falo no meu particularmente, no nome de vocês, nós firmamos um contrato privado, porque nós somos regidos pela Lei 13.303 e não há prerrogativa na 13.303 de termos as cláusulas exorbitantes. Então, só para que vocês tenham uma ideia, vocês podem acrescentar ou diminuir um contrato em até 25%, sem que haja a anuência do fornecedor. Nós não podemos fazer isso. Vocês podem aplicar penalidades de impedimento de licitar, de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520. Nós não podemos fazer isso. Então, são uma série de questões
Isso, tanto acréscimo como supressão. São uma série de situações que nós não temos, ou seja, nós perdemos essa supremacia. Agora nós estamos de igual para igual com o fornecedor. E aí é importante, por exemplo, o fornecedor, caso vocês atrasem o pagamento, ele só pode ir lá e dar início ao cancelamento daquele contrato depois de 90 dias. Nós não temos essa prerrogativa, tá? Uma dos motivos pelos quais pode haver rescisão do contrato é a inexecução por parte nossa, da administração. Então, se nós não pagarmos o fornecedor, ele pode romper o contrato por inexecução da nossa parte. Então, no nosso caso, é bem complicado mesmo, tá? Talvez é por isso que, assim, a gente adotou todos esses mecanismos para que a gente possa andar com mais tranquilidade, porque no início foi bem tenso. No início, a falta de planejamento trouxe muita dor de cabeça lá na ponta, lá na execução do contrato. Tá? No caso de vocês, ainda tem uma questão que é um atenuante. Vocês ainda têm a supremacia do interesse público, vocês ainda têm a supremacia. Pois é, com essa supremacia aí, Rafael, já traz um trabalhão. Agora você imagina você firmando um contrato de igual para igual, tete a tete com o fornecedor. O meu contrato é um contrato regido pelo direito privado, pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu não tenho prerrogativa da administração. Por isso que o meu planejamento deve ser muito próximo daquilo que a gente sonha, né? Também não estou dizendo que é o que a gente sonha. Ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar. A gente está aprendendo muito mesmo com os erros, tá? E eu, particularmente, como chefiei o setor de contratos durante 4 anos, sofri muito, porque não temos as prerrogativas da administração e, às vezes, aquilo que o fornecedor, aquilo que o demandante não colocou em termos de referência de forma como deveria, repercutiu drasticamente lá na frente. E aí, para resolver esse problema, não resolve o problema. Sabe, gente, é a lei de Murphy. Você faz todo o processo sempre direitinho. Quando você come bola lá em um ponto que não deveria comer lá no termo de referência, não se preocupe, que é exatamente esse ponto que vai estourar lá na frente, lá na mão dos meus colegas fiscais e gestores de contratos. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deus é mais. Fico imaginando sua vida. Pois é. É muito complicado. Agora, a estatal, ela está no mesmo nível do fornecedor. Porque, assim, olha só, a EBSER, ela assumiu o hospital universitário aqui, tá? Quando ela assumiu o hospital universitário, a gente ficou utilizando, num período de transição, a UG da universidade, tá? E aí, como vocês, a universidade é regida pelo direito público, prerrogativa da administração e etc. E tal. E aí firmamos vários contratos e por um bom tempo mesmo a gente ficou aí com essa supremacia. Ponto que vai parar, né? Esse ajeitadozinho que a gente consegue resolver, que eu tenho certeza que aí não é diferente daqui, que a gente consegue resolver lá com a pressão que a gente faz no fornecedor. Isso, sempre dá certo, né? Hã? Sempre dá certo, né? Sempre dá certo. Só que a gente orientando, pessoal, vai chegar um ponto em que nós não temos mais essa prerrogativa e o bicho vai pegar. Sabe que se você... Olha só como essa questão é tão importante. Vou voltar ao exemplo da definição dos quantitativos, tá? A definição dos quantitativos. Digamos aí que... Quem é um demandante aqui na sala? Um grande demandante aqui, né? Que está aqui na sala. Deixa eu ver aqui quem está aqui agora.
Não saber te dizer, porque aqui tem números, né? Só para eu dar um exemplo. Guido demanda muito. Guido É o gerente da fazenda, o Kleber demanda. Vamos lá, o Guido. Karine. Pronto, vamos lá, o Guido. Pega o exemplo. Isso, 10. Vamos lá pegar o exemplo do Guido. Digamos que o Guido, lá naquela questão do termo de referência, da questão da quantidade, ele especifica lá um quantitativo que ele é o achômetro, né? Achou lá que ia pegar 100 máquinas, né, de cortar gramas, e aí foi lá e firmou um contrato de 100 máquinas. Tá? Daqui a pouco aconteceu alguma coisa, algum fato superveniente, que o Guido não vai mais precisar dessas 100 máquinas. Mas perceba, ele firmou um contrato de 100 máquinas. Então, lá de acordo com as regras, acredito do artigo 78 da Lei 8666, o Guido pode... Existem 3 formas de rescindir o contrato, né? Unilateralmente, amigavelmente e judicialmente. E aí o Guido vai agora, não, eu não vou querer esse contrato, eu vou reincidir o contrato, né? E ele se encontra nessas prerrogativas lá da administração, enfim, vai conceder o direito contraditório, ampla defesa, mas, enfim, existe na lei hoje, na lei 8666, o dispositivo que alberga, que dá subsídios para que vocês rescindam um contrato unilateralmente. No nosso caso, não tem. Nós não podemos rescindir um contrato unilateralmente, né, sem que aconteça a inexecução de ambas as partes, de uma das partes. Desculpa. Então, vamos lá, no meu caso, se fosse esse exemplo do Guido aí, lá no estatal, não tem como rescindir o contrato. Não tem como. Se você firmou um contrato, não uma ata, um contrato de 100 itens, e o fornecedor não descumpriu a parte dele, você não goza dessa prerrogativa de reincidir o contrato unilateralmente, assim como tem lá na Lei 8666. Tá? Então, é muito tenso mesmo. E no caso de vocês, a parte orçamentária, ela fica como a gente aqui, que aí de vez em quando tem uns cortes, aí tira, e aí a gente fica sem... Planejou, igual agora nós estamos planejando o PAC 2022. Planeja, faz o PAC em 2021, em 2022, na verdade. Já licita e tal, e aí a gente consegue começar a executar isso mais à frente. Aí, de repente, corta o orçamento e a gente não tem condições. E é por isso que, para nós, é um pouco mais fácil no sentido dessas prerrogativas, por conta dessa falta de orçamento. Por exemplo, nós temos aí o contrato... um contrato qualquer, nós já tivemos isso aqui, aconteceu já no campo, contrato de telefonia, era telefonia, copeira, cooperagem e portaria. As coisas foram arrochando, financeiramente falando, o orçamento não vinha, e aí a gente resolveu. Então, primeiro a gente cortou a copeira, depois nós cortamos o motorista, e a nossa vida tem sido gradativa, assim, de uns anos para cá, realizando esses cortes. Se a gente não tiver essa prerrogativa, inclusive algumas das empresas até, mesmo tudo. 25%, eles entendem e falam, não, tudo bem, vamos fazer. Se a gente não tivesse essa supremacia, a gente estaria em maus lençóis. Isso. Imagine só, nós não podemos suprimir um contrato. As cláusulas exorbitantes dizem o quê? Uma dessas prerrogativas é você poder suprimir ou acrescer em até 25%, sem a anuência do fornecedor. Ou seja, que ele chore ou não, você pode fazer isso. Imagine no meu caso, eu não posso fazer isso. Eu só posso acrescer ou suprimir se eu tiver a anuência expressa do fornecedor. Nossa, velho. Se eu não tiver... Ainda mais tratando de hospital universitário, nesse caso, deve ser pior ainda. Se eu não tiver a anuência do fornecedor, eu não tenho como suprimir. Tá? Por isso que, assim, é bem detalhado. Isso, por um lado, é bom. Isso, por um lado, é bom, que é exatamente isso, né, que eu ia falar. Isso nos força a
gastar um pouco mais de tempo planejando, sabe? Por este aspecto é bom. Eu falo sim, e se eu estiver exagerando, os meninos aí, qualquer um pode levantar a mão e falar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente hoje começar um planejamento verdadeiro, assim, supremo, para chegar no top, nós vamos passar um ano aí sem adquirir nada, sem contratar nada. No mínimo. Mas é difícil. Porque, assim, por exemplo, se tem uma contratação que vai de serviços de motorista, por exemplo, que vai findar os 60 meses teóricos aí do ano que vem, de 2022. Para a gente conseguir um planejamento completo e sem nenhum tipo de problema na hora da execução, a gente tem que ter que começar ele no mínimo 1 ano e meio antes. 1 ano antes. Para a gente conseguir esse planejamento e licitar sem dar nenhum problema na hora da execução, a gente tem que ter, no mínimo, esse prazo. As pessoas falam em 90 dias, 120 dias, mas a gente conhece as licitações de serviço e sabe que isso é surreal. Isso quando eu escuto alguém falando, não, tranquilo, uma licitação de serviços de motorista em 120 dias, 140 dias, eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu fiz uma aqui esses dias. Mas infelizmente é isso que nós vivemos. Aí de repente, meu Deus do céu, fulano, o campus fulano está vencendo o contrato mês que vem. 30 dias, 40 dias, ter que se virar e ter que licitar. E aí vai sair alguma coisa que... A gente sabe que depois na hora da... Eu também já estive gestora de contratos e eu sei o que é gestão de contratos quando tem uma licitação que nos gera. E a gente sabe também que isso é justamente por conta da falta do planejamento, porque os meninos da licitação também, já fui pregoeiro, já estive na licitação, e sei também que não é puramente obrigação nossa, a gente não consegue também abarcar todas esses conhecimentos, essas atividades, né? Então, teria que, na verdade, essa equipe de planejamento ser a soma de todas as pessoas, os demandantes, a licitação, junto com a gestão de contratos, para que fôssemos ouvidos, né, na verdade, para fazer a coisa valer a pena. E aí a gente apaga muito fogo. A gente passa apagando muito fogo. Né, Rafael? E depois quem sofre as consequências é lá o Rafael e os fiscais, né? O Rafael trabalha na parte de gestão de contratos, não é isso, Rafael? Então, é exatamente o que a parte... Ele é o nosso gestor. Que eu disse que se a gente não fizer a nossa tarefa de casa aqui no início, a gente vai esfolar mal o coitado do pessoal que trabalha lá na ponta. É exatamente isso. É interessante que eu vivenciei muito isso. Eu vivenciei 4 anos toda essa questão de contratos. E eu vou mostrar para vocês, a gente também tem um comitê de contratos, que é diferente do comitê de licitações. E, enfim, a gente trazia todas essas questões 120 dias antes para renovar os contratos. Mas mesmo assim o contrato só chegava assim, ó, o contrato vai vencer, hoje é segunda, vai vencer sexta-feira, para fazer todo o processo de renovação de contrato. E se não fizer, o hospital vai ficar sem o produto, sem o objeto, sem o serviço. Bem assim. E aí, como fazer essas... assim, o Rafael é economista, né? Já dá uma facilitada, não é das humanas que nem eu, que pega uma planilha daquela e tem que fazer a coisa acontecer no reajuste. Então, assim, é muito, muito complexo, muito complexo. Só que é isso que a gente eu venho relutando muito, e a gente faz, Saulo, por amor mesmo à instituição. Você olha e fala, se eu não fizer, o evento tal não vai acontecer. Se eu não fizer, são vidas que, de repente, vão ficar sem emprego, vai acontecer um fato terrível, que é terrível. Quando se trata de gestão de contratos, a gente tem os contratos continuados, que empregam inúmeras pessoas, e que se algo acontecer, elas vão ficar desempregadas, vão sofrer um problema grandioso. No caso de vocês, que é o hospital, ainda pior, que aí tem os pacientes ainda, nós temos nossos alunos, e assim vai. Então, a gente faz por isso. Trabalha, às vezes, à noite por isso. Se eu for aqui explicar o fio da navalha que a gente muitas vezes vive e vivencia aqui,
Porque por mais que eu tenha falado em comitê, por mais que eu tenha falado em tudo isso, isso a gente falha com qualquer outro órgão aí, e isso acontece mesmo. Hoje é segunda, a gente mandou lá a informação para o fiscal, para quem vai renovar o contrato 120 dias antes, mas o processo chegou hoje no setor do contrato para renovar, mas ele vence sexta-feira, e se não renovar, o paciente vai ficar sem o serviço, vai acontecer isso, o pessoal vai para a imprensa denunciar nos blogs, a gente denuncia isso diretamente. Mas, enfim, isso é bom viver isso. É bom viver essa loucura de vez em quando. Eu gosto de adrenalina, né? Eu já estou acostumado. Aqui a gente costuma dizer que se não tiver pressão, não é um hospital universitário. Psicologicamente tem que estar bem, né? Tem que estar bem, tem que estar bem, tem que estar bem. É verdade. Então, pessoal, olha só a gente já está concluindo aqui, tá? Vou terminar essa apresentação e vou mostrar um pouquinho dos nossos comitês, dos nossos regimentos, tá? Só que seguindo, é importante que se tenha aí, que seja estipulado em termos de referência, as aplicações de penalidade, se vai aplicar multas, define também os percentuais de multas, tá bom? Isso é bem importante porque são através dessas variáveis aí, desses percentuais, que a gente vai tratar lá as inexecuções contratuais, tá? A doutrina do professor Marçal Justen Filho diz que se não houver a possibilidade de multas em edital, em contrato, em termo de referência, não tem como aplicar essas penalidades. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante também, tá? Enfim, aqui são outros tipos de penalidade, eu não vou falar sobre cada uma dessas penalidades, o importante é informar para vocês que deve estar, em termos de referência, a possibilidade de aplicação contratual, para que vocês não fiquem aí desassistidos. Tudo bem? Então, minha gente, eu acabo por aqui esse primeiro slide, que é esse primeiro momento, que é o momento de ETP, gestão de riscos e termo de referência. Aí estão os meus contatos, tá? Quero mostrar para vocês um pouco sobre os nossos comitês. Eu acho que é importante mostrar esses comitês, tá? Para que vocês vejam como que a gente faz aqui para tentar eliminar para que a gente tente eliminar todas essas intercorrências aí, uma vez que a gente não goza aí da supremacia do interesse público, tá? Então, gostaria de mostrar para vocês aqui os nossos comitês. Vocês estão visualizando aqui a minha pasta, pessoal? Sim? Sim. Pronto, bacana. Olha só, gente, nós temos aqui, na nossa instituição, 2 comitês, tá? Um é o comitê de licitação e outro é o comitê de contratos, tá? Esse comitê de licitações, ele pega toda a fase do planejamento, tá? E o comitê de contratos pega tudo aquilo que acontece após a licitação, após o firmamento do vínculo contratual. Deixa eu mostrar aqui algo bem rapidinho para vocês sobre o nosso regimento, tá? É um regimento que ele é aprovado pela governança, tá, gente? Não é aquilo que a gente criou e, enfim, deixa algo subjetivo, não. A gente estudou, a gente elaborou os comitês e esse comitê ele foi normatizado, tá? Ele foi normatizado pela governança da nossa instituição e aí foi publicado, tá? E esse comitê ele é criado todo com base no PDE, né, que eu falei para vocês, que é o nosso plano diretor estratégico, né? E deixa eu mostrar só aqui algumas coisas interessantes para vocês, tá? Ó, o nosso comitê, pessoal, ele tem caráter deliberativo, tá? Ou seja, a gente vai deliberar. A governança do hospital universitário, ele concedeu ao comitê o caráter deliberativo, tá?
de modo que tudo que é decidido em comitê é regulamentado. Tem voto, cada representante tem o seu voto, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas informações mais... Tá? Aqui é a composição, pessoal. Quem compõe o comitê, tá? E aí, repito, esse comitê ele se reúne uma vez por mês para tratar das demandas de licitação. Então, quem que se reúne lá numa sala uma vez por mês? Olha só, o chefe da licitação, o chefe da unidade de compras, no caso, sou eu, da unidade de compras, o chefe da unidade de contratos, né, que eu já fui chefe também, eu já não sou mais, o chefe do setor de administração, o chefe do setor orçamentário financeiro, o chefe da controladoria e o chefe da divisão. Tá? No caso de vocês aí, eu acho que é DAP. O nosso é DAF. Tá? Então, uma vez por mês, a gente se reúne com os demandantes, todos os demandantes que têm demanda daquele mês. Tá? E o que eu estou apresentando aqui para vocês, pessoal, é o regimento do comitê, tá? Para que não fique nada de forma subjetiva. Tá? A gente acha que é isso. Não, a gente vai seguir o que tem dizendo em comitê. Ok? Olha só, os produtos do comitê. O que é que a gente analisa no comitê? Né? Olha só, aqui no artigo 9, cada reunião deverá produzir documento balizador, contendo a estratégia de atuação das contratações para o mês subsequente, buscando aí o equilíbrio adequado entre a oferta e a demanda. Né? E aí o que é que a gente analisa? Os pressupostos técnicos. Então, a gente chega um processo no setor de licitação, e aí eu vou já mostrar na prática como isso acontece. O setor de licitações, ele encaminha aquele processo para os setores técnicos envolvidos. Então, ele encaminha o processo para o setor de contratos para verificar o que é que vai ser utilizado nesse processo. Tem ata de registro de preço? Se enquadra em uma daquelas 4 possibilidades lá do artigo 3º do decreto 7892, se enquadra. Então, a gente vai utilizar sistema de registro de preço. A gente vai ter o quê? Tem garantia contratual? Tem contrato? Qual é o tipo de contrato? É um contrato de garantia? É um contrato por escopo? É um contrato de aquisição normal? Tá? Qual é a capacidade produtiva? Tem isso em estoque? Tá? Qual é a demanda disso? Tá? A gente envia aqui o processo, só para que vocês tenham uma ideia, para o setor de controladoria, para que o setor de controladoria avalie o código contábil. Tá? Então, todos esses mecanismos aqui, percebam, aqui ainda não nasceu a licitação. O demandante já fez a cotação, o demandante já fez o estudo, já fez o mapa de risco, ele já fez o termo de referência, já pediu as autorizações lá, a autoridade competente, enfim, o processo chegou ao setor de licitação. Tá? Então, o setor de licitação vai cuidar de todas essas demandas. Aí talvez você diga, mas professor, aí está acontecendo a segregação de funções, porque o setor de licitação está planejando. Mas aqui, gente, é o seguinte, embora o chefe do setor de licitação também seja pregoeiro, mas aqui ele não está imbuído da figura do pregoeiro, da função do pregoeiro. Aqui ele está imbuído de chefe de um setor de contratação pública, tá? Então, ele está imbuído de um cargo de gestão, tá? Então, aqui nessa atuação aqui, todos esses agentes aqui, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho. Todos esses agentes aqui, ó, chefe da licitação, o chefe das compras diretas, chefe dos contratos, o chefe do setor de administração, o chefe do setor orçamentário financeiro, eles não vão tratar, eles tratam aqui como gestores, tá?
eles tratam como gestores, exatamente para que não haja, para que a gente não caia aí na segregação de funções, tá? Então, essas atuações aqui são atuações de gestão, tudo bem? Então, esses são os produtos que a gente analisa em cada comitê nosso de licitação, tá? O comitê, como eu já falei para vocês, ele tem caráter deliberativo, tá? E aí, a cada trimestralmente, o presidente do comitê de licitações, ele apresenta relatórios, tá? Ou seja, a gente vai mensurar aquilo que a gente está planejando, tá? Então, apresenta-se relatórios também, tá? Aqui também diz, inclusive, pessoal, diz, inclusive, o dia que a gente vai se reunir. Aqui, ó. Cadê? Eu acho que é o 5º dia útil. Não estou encontrando aqui. Mas aqui diz, inclusive, o dia que a gente vai se reunir. Tá? Alguma pergunta, pessoal, com relação a isso daqui? A forma de constituição desse regimento do comitê? Alguma pergunta? Se não há, eu gostaria de mostrar aqui outras coisas bem bacanas para vocês, tá? Como é que esses processos, como é que a gente se reúne, por exemplo? Tá, beleza. Olha só. Deixa eu mostrar aqui o que é que a gente... Tá. Olha só, pessoal. Então, o processo de licitação chegou, o chefe do setor de licitação já tramitou o processo para todos os setores técnicos, certo? Cada setor já se manifestou, certo? Dentro da sua respectiva área de especialidade. Então, a gente vai se reunir. Então, a gente devolve a demanda lá para o chefe de licitação para que ele consolide aquelas demandas pontuais que aconteceram, tá? Então, ele pega esse quadro e projeta lá ele pega essa planilha e projeta no quadro para que todos os técnicos e os demandantes possam discutir sobre esse processo. Então, lá acontece mais ou menos assim, ó. Vamos tratar desse processo aqui. Primeiro, ele chegou fora do prazo planejado, né? Ou seja, tem um dia exato para que essas demandas cheguem na unidade. Chegou fora do prazo, tá? Aqui é o objeto, tá? Aqui é a unidade demandante, o número do processo, aqui é a modalidade que a gente vai utilizar. Se o processo vai ser utilizado sistema de resistir preço ou não. Aqui nós temos uma primeira manifestação do SOF, do setor orçamentário. Aquela manifestação que o chefe da licitação tramitou para eles. Então, diz aqui, em análise ao documento X, verificamos que no CATIMAT, que a maioria dos códigos não apresenta natureza de despesa orçamentária específica, o que deduz que a classificação orçamentária se dará no momento da solicitação de empenho, tá? Ou seja, aqui, ó, se vocês perceberem, é uma manifestação bem técnica mesmo do setor orçamentário, tá? Ele diz que não houve a classificação orçamentária e que provavelmente essa classificação só se dará no momento da emissão do empenho. Um outro setor se manifesta aqui, que é o setor de avaliação e controladoria. Após analisar o termo de referência, documento natal, e discutir com a área demandante, segue abaixo o enquadramento contábil de cada item. Os itens 7 e 8 foram classificados como material de consumo, certo? Então, aqui, este setor, ele já se manifesta para identificar se é um material de consumo, é um material permanente, porque, às vezes, gente, eu, pregoeiro, por exemplo, tenho lá uma definição um pouco rasa ao que é um material permanente, é aquilo que tem durabilidade acima de 2 anos, né? Talvez o colega Edésio aí, que é do setor do patrimônio, saiba bem sobre isso, mas, no nosso caso, existe um setor técnico
que tem um know-how suficiente para dizer isso. Tá? Então, aqui o setor de avaliação e controladoria se manifesta. Tá? Aqui nós temos aqui o setor, a unidade de contratos. Tá? Já se manifesta, olha, dizendo que devolve o processo já com a inclusão da minuta de ato, ou seja, não encontrou nenhuma óbice, não encontrou algo que mereça maior detalhamento. Opa, desculpa. Tá? E assim sucessivamente. Observações. Verificar a pertinência da ferramenta do sistema de registro de preço. Irá utilizar a lei de enfrentamento à Covid ou não? Enfim, então todos esses pontos a gente lança no quadro com todos os agentes. E aí, feito todas essas observações, se for preciso a gente devolver o processo para o demandante, a gente devolve. Se não for preciso devolver o processo, depois de feita todas essas observações por cada técnico, e aqui perceba, aqui pode se enquadrar como uma gestão de riscos. A gente fazendo isso, a gente está eliminando, mitigando possíveis eventos indesejáveis lá na execução do contrato. Tá? Quando termina todo o processo, a análise de todos os processos daquele mês, aí a gente vai fazer a votação. Para que a votação, Saulo? Para que seja definido qual processo tem mais prioridade. Tá? E aí aqui é bem bacana porque os demandantes são bem solidários um ao outro. Às vezes, no setor de laboratório, por exemplo, tem uma demanda, tem um estoque para 3 meses. Já o setor de farmácia não tem estoque para 3 meses, já está com estoque crítico. Então, o setor de laboratório já diz, ó, você pode colocar o meu na prioridade 2, pode deixar o setor de farmácia na prioridade 1. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, que a gente já elenca aqui, prioridade 1, prioridade 2, e a gente faz isso mensalmente. Mensalmente a gente faz essa votação. Tá? Isso é muito bom, pessoal, isso já nos livrou de muitas intercorrências. Tá? Ainda hoje a gente passa, mas com todas essas formas de eliminar os riscos, eliminar os erros antes do processo de licitação ser publicado, isso nos ajudou e muito mesmo. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que fica desenhado no processo, no sistema, o nosso processo, tá? A logística, é verdade, a logística é grande, mas assim, é aquela questão de Pareto, né, que eu falei para vocês, é o 80-20, né? 80% dos resultados lá são oriundos de 20% das causas. Então, é importante a gente gastar um pouco mais de tempo planejando e verificando todas as questões, para que a gente não tenha erro, para que a gente não precise passar por problemas que a gente não consegue resolver. E aí, imagine, no nosso caso, nós não temos a supremacia. Tá? No nosso caso, nós não temos a supremacia. Então, é mais trabalhoso, porque a ideia é exatamente essa. É que a gente gaste mais energia no planejamento do que a gente gaste mais tempo lá com a aplicação de penalidade, do que a gente gaste mais tempo lá em ter problema lá, em ter que refazer processo, de que a gente gaste mais tempo lá em ter que estar repetindo processo, de ter item certo, item fracassado. De fato, de direito é mais trabalhoso, sem sombra de dúvida. Mas a ideia é exatamente essa. É a gente gastar um pouco mais de esforço no planejamento para que a gente gaste menos esforço na execução. E aqui, pessoal, é o nosso processo, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês alguns dos nossos documentos, tá? Aqui nós temos o DFD, né? O DOD, Documento de Informalização da Demanda, né? Aqui, ó, o DOD, né? O DFD,
que é o documento que formaliza a demanda. Aqui nós temos os despachos, né? Lá os expedientes internos, as solicitações dos gerentes, enfim. Aqui nós temos as portarias, tá? Portaria de designação de equipe do planejamento da contratação, tá? A EPC. Também nós temos despachos, expedientes internos. Aqui nós temos o ETP, o estudo técnico, tá? Estudo técnico preliminar. Ok? Aqui nós temos as propostas das empresas, o mapa de preço. Vou seguir aqui. Aqui nós temos o termo de referência, tá? PR. Aí o processo de vocês é todo feito de forma eletrônica também, não é isso? Não falo o processo do pregão em si, eu falo o processo tanto do planejamento quanto da execução do contrato, não é isso? Legal. Aqui nós temos o documento de análise de riscos, tá? As classificações dos riscos. Aqui, pessoal, quero mostrar aqui para vocês, né? Aqui tem as autorizações, aqui a autorização do superintendente, autorizando o processo. Aqui o processo chegou na unidade de licitação, tá? A gente elabora um checklist, que a gente chama de checklist de admissibilidade, tá? Então, para ver se os pontos desse momento para trás foram cumpridos, tá? A gente elabora aqui o checklist de admissibilidade. E nesse momento aqui, pessoal, nesse momento, é o momento em que o chefe do setor de licitação já distribui o processo para todos aqueles setores técnicos responsáveis por fazer a avaliação do processo. Então, considerando o processo em tela, solicita análise técnica nos aspectos relacionados à sua própria seara de discussão, ou seja, se é lançamento do código, se é rubrica orçamentária, se é enquadramento contábil, se vai ter ata de registro de preço ou contrato, enfim. E aí depois, cada ator desse devolve o processo com a sua respectiva manifestação, tá? Com a sua respectiva manifestação. Nesse caso aqui, houve uma devolução, né? Aqui, ó, houve uma devolução para que houvesse uma indicação dos itens do CAPCE de maneira correta. E aí, chegou aqui determinado momento, a gente se reúne em comitê, né, para discutir todos esses aspectos, né? E esse comitê, ele é gerado uma ata, tá? Esse comitê gera-se uma ata, aqui, ó, meu nome, tá? Quando a gente já discutiu todos esses pontos, ok? E daí em diante, o processo é distribuído para o pregoeiro e o pregoeiro vai fazer tocar o processo, enfim, lançar o processo no sistema e publicar e tocar o processo. Bacana, pessoal? Tranquilo? Gente, dúvidas até aqui? Não? Se não há. Pessoal, nós já estamos chegando ao nosso final da aula do dia de hoje, tá? Se o Valdilei estiver por aí, o pessoal da Suprema. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí durante todo o dia de hoje, né? Se submetendo a esses treinamentos, né? A gente espera que, de uma forma ou de outra, a gente possa ter apresentado informações que são importantes para vocês, que são demandantes, tá? Esse momento, que é o momento do planejar, é exatamente nesse momento que a gente pode cometer algum tipo de erro. É melhor cometer um erro aqui, nesse momento, e tentar resolver, do que cometer um erro lá, quando o processo estiver publicado. Ok?
Ok? Então, agradeço a todos vocês, me coloco à inteira disposição de vocês, tá? Para ajudá-los. Caso vocês queiram os modelos, dá uma olhada. Professor, eu quero dar uma lida nesse documento aí, sem compromisso nenhum, só para eu ver mesmo. Eu posso estar mandando para vocês, tá? E aí amanhã a gente volta com elaboração de edital e a gente volta também com a cotação eletrônica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, sem mais delongas, quero agradecer e até amanhã. Por nada, disponha. Então, pessoal, até amanhã, tá certo? Forte abraço. Aqui, Karen, não sei se você tem aqueles projetos digital do projeto de aprovação do Corpo de Bombeiros, que é praticamente sinalização toda, né? Tinha que renovar ela, tá muito feio. Agora, contra extintor a gente tem muito, tem até sobrando, conforme aquele projeto de Corpo de Bombeiros.
Acho pior. E agora? Vê se saiu áudio. Certo. Eu disse que eu estava atualizando o valor das obras no Orça Fácil. O professor Marcelo escolheu a obra. Aí ele me vem aqui e me fala que quer que eu bote a bomba da obra do muro da sede. Por um acaso você tem orçamento desse muro da sede? Porque eu não tenho essa bosta no Orça Fácil. Você tem?
Aí o professor Marcelo, quando eu penso que ele quer complicar, ele quer mais um pouquinho. Ai, papai. Nossa, não parei de gravar.